E aí galera, começando mais um Pipocando. Continuamos na quarentena, mas continuamos gravando muito. É isso aí, Rolandinho. Com a mesma alegria de sempre. Se você fica pistola por não ter o seu devido reconhecimento nessa vida, hoje é o seu dia, porque a gente vai falar aqui de atuações incríveis que foram injustiçadas. Uma delas, eu já vou dar spoiler aqui, o Bok de mago espanhol chinês no episódio do Pipocando. Achei muito sacanagem a academia não comentar essa performance incrível no Oscar daquele mesmo ano. É porque aquilo não se trata de atuação, aquilo é incorporação espírita. A Amy Adams é tão esnobada que entra ano e sai ano, memes surgem na internet zoando a atriz por nunca ter levado um mísero Oscarinha. Meu amigo, quando veio A Chegada, eu falei, agora vai que a mulher faz o filme sozinho. Errou! Brincadeiras à parte, chega a incomodar a injustiça que ela tem sofrido aí nos últimos tempos, conseguindo uma única indicação em 6 anos. Verdade, uma das maiores injustiças foi em 2016, quando ela entregou 2 das melhores performances do ano nos filmes Animais Noturnos e A Chegada. Mas a academia simplesmente resolveu ignorar a atriz e ainda indicou outras mulheres que, apesar de serem excelentes, não se comparavam àquelas performances que a Amy tinha feito. Offer weapon. Verdade, até porque A Chegada ficou muito melhor graças à atuação dela por conseguir equilibrar as emoções de uma maneira que o plot twist funcionasse. Isso porque na história o público acredita estar assistindo ali ao luto de uma mãe que perdeu a filha, quando na realidade é a confusão da personagem ao ver o próprio futuro acontecendo. Eu já confundo filme que é linear. Filme que não é linear, ele brinca com a minha... Filme que não é linear, que na verdade é linear, mas que a mulher tá sonhando o que vai acontecer. A pior parte é que a crítica, na realidade, amou os filmes e a Amy foi indicada em outras premiações no mesmo ano, sendo deixada de fora apenas do Oscar. Inclusive, premiações que servem de termômetro pro Oscar premiaram ela e no Oscar ela não apareceu. A atriz chegou a comentar que ela ficaria agradecida caso ganhasse a premiação algum dia, mas isso não define a vida dela. Ela fez a poker face famosa, né? A egípcia, como a gente fala aqui no Brasil. E se vale de consolo, a Amy tem feito bastante sucesso na TV e ganhou indicações no Globo de Ouro, Emmy, SEG e muitas outras premiações pelo papel em Sharp Objects. Well, that is our specialty. We just nod and smile until the out-of-town asshole leaves us alone. O Adam Sandler deu o que falar com a sua performance inesperada como um joalheiro muito louco, fritação, em Joias Brutas, lá na Netflix. O sucesso foi grande e não demorou pra crítica estourar de elogio, surpresas com a capacidade do cara, que é mais conhecido aí por comédias pastelão, mas assim, peraí, né? Tanto tempo aí, meu, que o Leonardo DiCaprio não levou o Oscar, o Jim Carrey nunca levou o Oscar. Pô, mas considerando as performances do mesmo ano, ele foi uma das melhores, vai. Everything I do is not going right. I don't know what to do. I really don't. I don't want any more of this shit. I really don't. I gotta figure this out. Mas nem mesmo o apelo do público ou dos especialistas foi suficiente pra garantir aquela indicaçãozinha básica ao Oscar do ano passado. A gente não tá nem pedindo pra ganhar, a gente queria indicar. Porque quem sabe ele fala assim, pô, eu levo jeito pra isso, hein? Vou parar de fazer comédia merda, vou fazer aqui um pouco filme bom. I disagree, Gary. Ele ainda foi menosprezado em outras premiações importantes, tendo ficado mais com a galera de filmes independentes aí, com a gente, os canais de YouTube, o pessoal que falou, é muito foda, Adam, adorei. pode vir aí, a gente acolhe você, não tem problema, fica tranquilo. A gente te dá o Pipoca Awards. You really didn't know how proud I was, okay? A treta foi tão grande que o Adam chegou a xingar os membros da academia de babacas no Spirit Awards, enquanto agradecia pelo prêmio de melhor ator que ele ganhou lá. Bom, mas apesar da fúria, a verdade é que tudo não passou de má sorte e 2019 foi um ano cheio de atuações espetaculares a ponto de deixar o Robert De Niro de fora também. Então assim, se o De Niro tava lá triste, o Adam Sandler se coloca aí no seu lugar, fica feliz com o Spirit Award. Ou se junta com o Robert De Niro, coloca lá os votantes da academia naqueles negócio de dardo, sabe? E fica lá também. Recalcados. Thought we both agreed that we'd wait till after Passover. O pior é que o cara realmente teve mérito e foi preciso muita técnica e dedicação pra entrar naquele ritmo frenético e enlouquecido do filme, que é uma angústia só. Se você não viu esse filme, vale muito a pena, gente. O filme é absurdo. What's this? What's this? Fucking shit. This is fucking my fucking time. Hold it, motherfucker! Howard, you did this to yourself. Mesmo com os indicados, ainda fica aquela pulga atrás da orelha se parte da culpa não foi o preconceito da academia contra gêneros de segunda, como a comédia, o terror, filmes independentes. Um pouquinho disso com certeza tem. I'm done. It means nothing. It meant nothing.
Samuel L. Jackson é muito reconhecido aí pelo seu talento nos papéis que ele interpreta, sendo muito adorado pelo público e pelos críticos também. Mesmo assim, ele nem sempre ganha o reconhecimento que merece, né? Como no caso de Django Livre, que ele detonou, e apesar de ter sido muito elogiado, o pessoal ficou mais focado aí na loucura do DiCaprio. E a química entre os atores Jamie Foxx e Christopher Waltz também roubou a atenção, principalmente pelo segundo, né? Que ganhou mais um Oscar com o Tarantino. I hear at least 2 of them are overseeing up in Gatlinburg, but I don't know where. Na verdade, o Samuel entregou um dos melhores personagens da carreira e ainda saiu daquele estereótipo de machão, bocudo, que ele costumava fazer. É isso porque ele tava muito mais pra um velhinho puxa-saco, mostrando como a escravidão manipulava as vítimas a participar, né, daquele processo todo. He gonna stay in the big house? Steven, he's a slaver. It's different. In the big house! Bom, fora isso, ele ainda fez um trabalho espetacular de construção de personagem, criando trejeitos diferentes, ele era meio manco, o movimento das mãos. Nossa, cara. Them motherfuckers ain't here to buy no mandingos. O Jamie Foxx até comentou como uma das cenas cortadas, sem dúvidas, daria o prêmio ali pro Samuel, que em poucos diálogos expressou perfeitamente o personagem dele. E o ator ele é tão brilhante que é normal diretores escreverem papéis especificamente pra ele, como aconteceu com Tarantino em Pulp Fiction. E sendo assim, era de se pensar que o Samuel L. Jackson teria ali alguma estatueta do Oscar na prateleira, mas até hoje foram só 2 indicações e ele não ganhou em nenhuma das 2. Django! You uppity son of a... Está difícil para americano concorrer aos principais prêmios do cinema, quem dirá atores internacionais aí, como os do Oriente, por exemplo. Casos como a nossa queridíssima Fernanda Montenegro, a nossa mamãe do cinema, ou até mesmo a Emmanuelle Rivat, são raríssimos, uma vez que atrizes internacionais só concorrem por filmes em inglês. E entre as injustiçadas por esse sistema, tem a japonesa Kirin Kiki, que deu vida à avó em Assunto de Família e nunca foi indicada a um prêmio ocidental. Esqueceram dela aqui no Ocidente. Apesar do drama ter sido indicado a melhor filme estrangeiro, o elenco não teve sorte, mesmo tendo entregado ali algumas das melhores atuações daquele ano. Com uma história cativante, eles mostraram a vida de pessoas que formaram uma família por precisarem da mesma coisa, sobreviver no sistema capitalista. A atuação da Kirin foi tão tocante que a crítica especializada não poupou elogios e ainda chegou a improvisar ali um dos diálogos mais importantes do filme. É verdade, em compensação, a atriz foi premiada várias vezes em festivais de cinema asiáticos, sendo reconhecida como um dos grandes talentos da TV e cinema japonês. As pessoas às vezes não leem nem legenda. Exatamente. Ainda. Você acha que vão conseguir premiar um artista assim de outro país? Vá merda! Falsos poetas! Falsos moralistas! A Lupita Nyong'o foi um dos nomes mais injustiçados do ano passado, depois de ter entregado ali 2 papéis espetaculares nas telas. A começar por Nós, onde a atriz se dedicou tanto aos personagens que ela fez aí todo um trabalho de voz pra você conseguir diferenciar as 2 protagonistas. Isso sem contar nos trejeitos de cada uma delas, sendo que em momentos específicos o público até esquecia que era a mesma pessoa fazendo aqueles papéis. So you see, the shadow hated the girl. E ela ainda participou de Pequenos Monstros, mas infelizmente não teve o reconhecimento que merecia da parte do público, apesar do elogio da crítica. A falta da atriz nos indicados deu o que falar e levantou ali novamente o debate em relação ao Oscar ser branco demais com seus representantes. Pra piorar, o fato de Nós ser um filme de terror não ajudou nada, já que a academia não curte filme de terror, porque eles são, São idosos chatos. He's kidding, right? He's not kidding. E a atriz falou que tudo isso aí era uma bobagem, que os festivais perdem a oportunidade de premiar grandes talentos por costumes absurdos que eles têm. E eu concordo. Eu também. Como a gente falou antes, outro gênero que não costuma levar muitos homenzinhos dourados pra casa é a comédia. E o ator, o Sacha Baron Cohen, é a prova disso. Esse cara já deu vida aí aos mais variados papéis, com personagens excêntricos que beiram o absurdo, mas vivem sendo ignorados nas maiorias das premiações, e ele é um maluco pirado total. Um excelente exemplo é o Borat, cara. Ele é um filme que foi tão bem construído, cara, tão bem feito, a ponto de alguns países, como a Rússia, por exemplo, proibirem o filme porque ele gerava polêmica onde ele passava. I find them more.
O exagero ao mostrar o repórter do Cazaquistão tentando entender a vida capitalista dos Estados Unidos rendeu grandes elogios que fizeram do filme um sucesso absoluto entre o público, a crítica, todo mundo. É um personagem que foi, muito bem criado, buscou explorar pontos socioculturais, quebrar os tabus, né, hipócritas que cercam o país. É uma visão de fora sobre os Estados Unidos e eu acho que ele fez isso muito bem. O Sacha não poupou nem a própria descendência judia, já que o Borá vive com um discurso antissemita servindo de crítica ao sistema judiciário por não condenar tais práticas. Apesar do roteiro ser indicado ao Oscar, o ator nunca conseguiu uma nomeação, mesmo com toda a aclamação que o artista recebe até hoje pelo papel. Can Jesus heal the pain that is in my heart? Jesus can heal your pain in your heart. No fim das contas, esse preconceito com o gênero é bem estúpido, até porque é dever do cinema fazer denúncia social, né? E nada melhor do que a comédia pra isso, que é um baita instrumento. Você quer entender como a academia funciona? Eles ficam premiando filmes que falam sobre Hollywood. Ou sobre a guerra. Sobre a guerra. Ou é Hollywood ou é guerra, é só isso aí que ganha prêmio. Having learned many lessons from USA, I will now teach America how to have a wedding Kazakh style. Gente, obrigado por assistir Pipocando. Eu amo vocês e até a próxima. Quer falar alguma coisa, Ronaldinho? Dá like, é só isso que eu peço. Eu tô me indigando aqui, gente. Solta o controle e vem pro Instagram. Não, pro YouTube.